Olá! Dentre os principais relatórios de gestão de uma empresa está o balanço patrimonial, ou balanço contábil, como alguns preferem intitulá-lo. Embora tenha toda essa importância, muitas vezes o empreendedor não dá o devido valor aos dados que estão apresentados nesse relatório. Mas isso não ocorre por acaso. A falta de entendimento sobre como ele é formado e o que representa é o que efetivamente distancia o empresário. Vale lembrar que ele é um item obrigatório para todas as empresas, segundo a legislação comercial e societária vigentes. O balanço patrimonial é então um relatório contábil gerado após o registro de todas as movimentações financeiras e econômicas de uma empresa num determinado período. E como o próprio nome já diz, o seu objetivo é informar toda a situação patrimonial, ou seja, os bens, os direitos e as obrigações de certa empresa. Além disso, é possível identificar todos os investimentos e suas fontes de recursos, desde que, logicamente, se saiba interpretar os dados. Por estes motivos que ele, junto com a demonstração de resultados do exercício, a DRE, constitui uma excelente fonte de informações para o planejamento e ação nas empresas. Para que possamos entender um pouco mais sobre a formação e a real utilidade, inevitavelmente precisaremos tratar da sua estrutura, a forma como ele é composto. Resumidamente falando, podemos dividir o balanço patrimonial em dois grandes grupos, ativos e passivos, sendo que nos ativos ficarão representados todos os bens e direitos de uma empresa, e no passivo estarão classificadas as suas obrigações e também algumas contas que intitulamos de patrimônio líquido. Eu gosto de pensar no balanço patrimonial como uma balança em perfeito equilíbrio, até porque este informe contábil deverá sempre apresentar igualdade entre ativos e passivos. Também sempre digo que o balanço patrimonial é, na verdade, uma foto do patrimônio da empresa no momento em que esse demonstrativo foi encerrado. Até porque, depois disso, qualquer simples operação que ocorra na empresa já altera a imagem registrada. Tanto ativos como passivos são divididos de acordo com o prazo em que se espera a realização dos valores ali escriturados. Desta forma, surgem 4 novos grupos: o ativo circulante, o ativo não circulante e, de outro lado, o passivo circulante e o passivo não circulante. As contas circulantes registram os valores de curto prazo, enquanto as contas com realização e exigibilidade esperada para um longo prazo serão classificadas no não circulante. O que antecede a elaboração de um balanço patrimonial são os registros de todos os fatos que alteram o patrimônio da entidade. E eles são realizados através da utilização de um método chamado partidas dobradas, que é um dos responsáveis por garantir o equilíbrio entre ativos e passivos. Nos registros contábeis, por exemplo, os débitos possuem significado de destino e os créditos o significado de origem. É por isso que o débito numa conta de bancos, para um contador, significa entrada de recursos. O registro contábil é obrigatório, segundo as normas do Conselho Federal de Contabilidade, e é aplicado sobre qualquer tipo de empresa. O Código Civil também obriga as empresas a terem seus fatos registrados. Isso inclui também as empresas optantes pelo Simples Nacional. Longe de ver o balanço patrimonial exclusivamente como um registro patrimonial, ele traz importantes informações sobre as fontes e utilizações de recursos das empresas. É, portanto, uma peça-chave para qualquer análise e possível ação de um aumento de rentabilidade. Mas, para isso, é necessário conhecer todos os seus elementos. Como este é um assunto bastante extenso e complexo, nós vamos separar a avaliação de cada um dos grupos em vídeos que se propõem a uma análise mais detalhada dos aspectos merecedores de uma especial atenção. Afinal de contas, cada grupo possui as suas particularidades. No demais, os registros contábeis das operações de uma companhia também poderão ser estudados através de todos os tópicos presentes no caderno contábil.
Nós sugerimos ainda a sua inscrição em nossas redes sociais, porque certamente o Caderno de Negócios poderá lhe auxiliar ativamente na qualificação profissional constante. Então, eu te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço!